Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a estrutura das palavras. Quando a gente fala em estrutura das palavras, a gente está se referindo aos elementos que compõem os vocábulos. Abrange o estudo de diversos elementos mórficos, né, que a gente chama de morfemas. A gente fala de raiz, radical, tema, afixos, né, que são os prefixos, sufixos, desinências, vogal temática, vogal e consoante de ligação. Os morfemas, a gente pode falar que são as menores unidades de elementos que compõem, né, que formam as palavras, tá? Então, morfemas, elementos mórficos. Então vamos lá. Primeiramente, né, o que seria a raiz? A raiz da palavra é o principal elemento de origem da palavra, né? Tem a ver com a etimologia, é o estudo, né, da origem das palavras. É a sua parte básica. A raiz, ela vai abrigar a significação do termo e pode sofrer alterações. As palavras que possuem a mesma família etimológica contêm a mesma raiz. Por exemplo, né, a gente vê a raiz CARR, né, que seria a raiz nominal de carro, né, da palavra carro. NOC, né, a raiz nominal de nocivo. Então, a gente percebe, né, que essa raiz, ela tem essa importante função de nos mostrar a significação e a família etimológica na qual aquela palavra faz parte. Então, depois da raiz, a gente pode falar sobre o radical, né? Então, o que é o radical? É o elemento base que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, né? Diferente da raiz, que sofre alterações, o radical não vai sofrer alterações, ou seja, ele vai sempre permanecer igual. O exemplo, né? O radical FERR, né, da palavra ferro, e a palavra da mesma família etimológica, ferrugem, né, tem o mesmo radical, fer, né, FERR. Mesmo caso, né, de floricultura e florista, né, e são duas palavras da mesma família que possuem o mesmo radical, flor. Depois o tema. O que seria o tema? Né? O tema é um elemento formado pelo radical e a vogal temática. Por exemplo, a palavra, né, estuda, né? Então tem o radical estude mais a vogal temática a. Rompe. O radical rompe, né, mais a vogal temática e. Parte. O radical parte mais a vogal temática i, né? Então, o tema é sempre a junção do radical com a vogal temática. Os afixos, né, são muito importantes, né, na formação das palavras. Eles são os elementos, né, que vão complementar as palavras e se juntar ao radical, formando novas palavras, né? Eles são classificados em prefixos quando aparecem antes do radical e são sufixos quando aparecem depois do radical, né? Exemplos: a palavra infeliz, né? Então, o in seria o prefixo, né? Ele vem antes do radical. O sufixo felizardo, o sufixo aí no caso é o ardo, né? Que vem depois do radical, tá? Então, para fixar aí, o prefixo antes, né? Ele é pré-fixado antes do radical. O sufixo depois. Depois, as desinências, né? São os morfemas, né? São os elementos das palavras que são somados no final, né, dessas palavras, que vão indicar as flexões. Por exemplo, a gente fala que as desinências verbais, elas podem indicar o número, a pessoa, o modo e o tempo dos verbos. As desinências nominais vão indicar o gênero, se é masculino ou feminino, e número, se é singular ou plural, principalmente, né, nos substantivos. Exemplos, né, de uma desinência nominal. Menina, nós temos uma desinência ali, o S, que vai indicar que é uma desinência de número plural. Garoto, garota, são desinências de gênero, né? Vão indicar se referem a um menino ou a uma menina, se é masculino ou feminino. Tá? Então, essas são as desinências nominais, se referem principalmente aos substantivos. E as verbais, claro, né, como diz o nome, estão presentes nos verbos. Eu como, desinência de número, né, quer dizer que é a pessoa do verbo comer que indica que é a primeira pessoa, né? Eu, primeira pessoa. E vai indicar também
que é singular, né, referente à primeira pessoa do singular, e vai indicar também o tempo, que é o presente do indicativo, né? Então, essas desinências, eles são pequenos elementos, porém, às vezes com grandes, né, significações e importantes, né, para entendermos as palavras, né, que estamos utilizando em determinado contexto. Depois, a vogal temática, né, que a gente já falou um pouquinho anteriormente, é a vogal que se junta ao radical da palavra. Nos verbos, temos 3 tipos de vogais temáticas, segundo as conjugações verbais. Assim, a vogal temática dos verbos da primeira conjugação sempre, né, vai ser o a, né, porque a primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Os da segunda conjugação vão ser a vogal e, né, são os verbos terminados em er. E os da terceira conjugação, né, vai ser a vogal I, que são os verbos terminados em ir, né? Então, exemplos: verbo amar, primeira conjugação; vender, segunda; e partir, terceira conjugação. E a vogal de ligação são os elementos incluídos nas palavras para facilitar a pronúncia. Por exemplo, maresia, né? Então, esse E aí vai ajudar a gente a entender a palavra e pronunciá-la mais corretamente. Bananeira, né? Então, temos o radical, a vogal temática e também a vogal de ligação. Depois, a consoante de ligação, assim como a vogal temática, elas vão ser incluídas nas palavras, né, para auxiliar na pronúncia. O exemplo, cafeteira, né? Então, esse T aí seria uma consoante de ligação. Chaleira, o L, uma consoante de ligação. Então, pessoal, esses são os elementos básicos, né, que formam as palavras, né, a estrutura básica das palavras, tá? Lembrando que cada pedacinho, né, vamos dizer assim, da palavra a gente chama de morfema ou elementos mórficos, certo? Bons estudos, um abraço, até mais. Tchau, tchau.